Existe algo curioso sobre os sonhos. Alguns sonhos aparecem por um momento e depois desaparecem. São vontades passageiras, ideias que chegam e vão embora, mas existem outros sonhos que parecem permanecer. Mesmo com o passar dos anos, mesmo depois das dificuldades, mesmo depois dos momentos em que tudo parece dizer que talvez seja melhor desistir. Eles continuam ali, silenciosos, esperando. Talvez você tenha um sonho assim. Um sonho que, quando você pensa nele, sente algo diferente, uma mistura de medo e esperança, uma mistura de dúvida e certeza, porque, ao mesmo tempo que você sabe que o caminho pode ser difícil, existe uma parte dentro de você que acredita. E talvez você já tenha se perguntado: por que eu acredito tanto nisso? Por que algo que ainda não aconteceu consegue ocupar tanto espaço dentro da sua mente? Por que uma ideia, uma vontade ou uma visão de futuro consegue continuar viva, mesmo quando ainda não existem provas de que ela vai acontecer? Talvez você já tenha tentado explicar esse sentimento para alguém, mas percebeu que era difícil, porque algumas coisas são difíceis de explicar para quem não sente. Para algumas pessoas, um sonho é apenas um desejo, mas para outras, um sonho parece ser uma direção, uma possibilidade, uma imagem de uma vida que ainda não existe, mas que de alguma forma parece fazer sentido. Talvez você imagine como seria acordar um dia vivendo aquilo que sempre desejou. Talvez imagine um momento em que olhará para trás e perceberá que todo esforço valeu a pena. Talvez imagine a pessoa que você vai se tornar durante esse processo. E talvez seja justamente isso que torna esse sonho tão importante. Porque, no fundo, alguns sonhos não representam apenas uma conquista. Eles representam uma transformação. Eles representam a versão de você que você deseja construir. Pense por um instante. Se amanhã você recebesse exatamente aquilo que sonha, você seria a mesma pessoa? Ou essa conquista mudaria a forma como você enxerga a si mesmo? Muitas vezes, o verdadeiro valor de um sonho não está apenas no resultado final. Está na pessoa que precisamos nos tornar para alcançá-lo. Porque sonhos grandes exigem crescimento. Eles exigem aprendizado, exigem paciência, exigem que você desenvolva habilidades que ainda não possui. E talvez seja por isso que algumas pessoas carregam sonhos durante anos. Porque, enquanto elas perseguem aquilo que desejam, elas também estão sendo transformadas. Mas existe uma parte difícil nessa jornada. É acreditar em algo antes de todo mundo conseguir enxergar. Porque no começo, quase nenhum sonho parece óbvio. Antes de uma ideia se tornar realidade, ela geralmente parece apenas uma possibilidade na mente de alguém. E é nesse momento que muitas pessoas desistem. Quando ainda não existem resultados. Quando ninguém reconhece. Quando as pessoas ao redor questionam. Quando o caminho parece longo demais. Talvez você já tenha ouvido frases como: "Isso é difícil demais." Talvez você devesse escolher algo mais seguro. Você está sonhando alto demais. E talvez essas palavras tenham feito você duvidar, porque às vezes a opinião dos outros pesa. Às vezes, é mais fácil abandonar um sonho do que carregar a responsabilidade de tentar realizá-lo. Mas existe uma pergunta importante. Se esse sonho continua voltando para você, mesmo depois de tanto tempo, será que ele significa alguma coisa? Talvez nem todo sonho precise ser seguido. Alguns desejos realmente mudam. Algumas ideias ficam para trás. Mas existem sonhos que permanecem porque representam algo profundo. Representam uma vontade de crescer, uma vontade de construir, uma vontade de viver uma história que faça sentido. Talvez você acredite tanto no seu sonho porque ele está ligado a algo maior do que uma simples conquista. Talvez ele esteja ligado à sua identidade, à pessoa que você acredita que pode se tornar.
É por isso que algumas pessoas continuam tentando mesmo depois de falhar. Não porque nunca sentem medo, mas porque existe algo mais forte que o medo. Existe significado, existe uma razão, existe uma pergunta que continua dentro delas. E se eu conseguir? Essa pergunta tem poder, porque ela abre uma possibilidade. Ela lembra que o futuro ainda não foi escrito, que aquilo que parece impossível hoje pode ser diferente amanhã. Mas acreditar em um sonho não significa apenas imaginar. A verdadeira crença aparece nas escolhas, nos pequenos passos, nos dias em que você continua mesmo sem vontade, nos momentos em que ninguém está olhando, porque um sonho não é construído apenas nos momentos de inspiração. Ele é construído principalmente nos momentos comuns, na disciplina, na dedicação, na decisão de continuar aprendendo. Talvez você ainda esteja longe do lugar onde deseja chegar. Mas isso não significa que você está parado. Toda grande jornada começa com alguém que acredita antes de ter certeza. Alguém que olha para uma possibilidade e decide dar o primeiro passo. Então, se hoje existe um sonho dentro de você, cuide dele, mas também cuide da pessoa que precisa existir para realizá-lo. Aprenda, melhore, construa, tenha paciência, porque algumas coisas levam tempo. Uma árvore não cresce em um dia. Uma grande história não é construída em uma semana. Tudo aquilo que é sólido precisa de tempo para criar raízes. E talvez a razão de você acreditar tanto no seu sonho seja porque, no fundo, ele representa algo que você ainda não encontrou em nenhum outro lugar. Um sentido, uma direção, uma possibilidade de se tornar alguém ainda maior. Então, quando as dúvidas aparecerem, quando o caminho parecer difícil, quando parecer que está demorando mais do que deveria, lembre-se, o fato de algo ainda não ter acontecido não significa que seja impossível. Significa apenas que ainda está sendo construído. Talvez você não saiba exatamente quando. Talvez você não saiba exatamente como. Mas, enquanto existir dentro de você a vontade de crescer, a história ainda não terminou. Porque alguns sonhos não desaparecem. Eles esperam o momento certo para serem construídos. E talvez o motivo de você acreditar tanto no seu sonho é porque ele representa uma parte de você que ainda está esperando para nascer.